Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do nosso ensino médio. Vamos iniciar agora mais uma aula de literatura. Vamos lá? Bom, nesse momento nós estamos falando da prosa modernista, que é a segunda fase do modernismo. Vocês sabem que todas as características do contexto histórico permanecem, nós já vimos isso na poesia, mas agora a gente precisa falar da prosa e lembrar das obras e desses autores tão importantes para esse contexto literário e histórico que nós estudamos na nossa disciplina. Eu coloco aqui para vocês um mapa mental para iniciar a nossa aula, justamente para relembrar essa transição de fases em que nós temos o momento modernista e nessa segunda fase nós ainda estamos relacionados às questões da poesia, perfeito? Onde nós falamos de Vinícius de Moraes, nós falamos de Carlos Drummond de Andrade, nós falamos de Mário Quintana e de Cecília Meirelles. Tudo que estudamos relacionados a esses maravilhosos poetas permanecem agora na prosa, porém com um olhar diferenciado, perfeito? Então, meus amores, nessa segunda fase modernista, o Brasil, na questão da prosa, ou seja, o texto sem a rima, o texto corrido, como esse texto que nós estamos visualizando aqui, né? Ela tem como marca forte o regionalismo, a relação do homem dentro do seu meio. Esse regionalismo vai ter um olhar extremamente crítico, porque o homem do Nordeste, que é a grande marca desses autores, eles são originários, eles nasceram no Nordeste brasileiro e têm uma consciência clara de como o homem nordestino vive de acordo com as suas grandes dificuldades relacionadas à seca, e isso fez parte, inclusive, do livro que vocês leram no bimestre passado, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, todas essas características, onde a seca, a aridez do Nordeste, a dificuldade do homem, a necessidade deles saírem em busca de condições melhores de vida, aparecem nesse contexto da prosa da segunda fase modernista. Influenciados pelo realismo do século XIX e pelo regionalismo romântico, lembrem-se, meus amores, que eu sempre comento com vocês isso durante as nossas aulas. Todos os movimentos literários, eles têm um pouco daquilo que já aconteceu anteriormente. E o modernismo traz como marcas muito fortes e significativas características românticas, características realistas e características simbolistas. Vocês viram como o simbolismo aparecia muito forte na obra de Cecília Meirelles. E agora nós temos como marca registrada a relação social, a denúncia das condições de vidas precárias que a população nordestina vivia e que ainda vive. Os tempos passaram, mas muitas situações ainda permanecem. Então a gente percebe esse homem nordestino na obra de Raquel de Queiroz, de José Lins do Rego, Jorge Amado e também de Graciliano Ramos, que foram autores dessa fase. Então, o que a gente tem no contexto histórico desse período? A crise de 1929, a deposição de Washington Luiz em 1930 e a ascensão ao poder de Getúlio Vargas, o avanço dos regimes fascista e nazista, que foi o grande mote da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Constitucionalista em 1932, da chamada política café com leite, a proibição da Agência Nacional, em 1935, a prisão de Luiz Carlos Prestes e outros líderes de oposição ao governo e o fechamento do Congresso Nacional em 1937. Segunda Guerra, vocês sabem que aconteceu no período de 1939 e 1945. Então, estão lembrados, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, de como todos esses acontecimentos do passado parece que estão acontecendo novamente no período atual, onde a gente vê aí uma grande mobilização política, uma briga partidária, as pessoas pedindo para retomar a intervenção militar. Olha como é que o passado volta e o homem meio que cria esse comportamento cíclico naquilo que ele traz para a sua vida diária, né? E a literatura acompanha tudo isso, porque vocês sabem que na literatura a gente está sempre
fazendo uma crítica, uma fuga da realidade diante dos problemas que o homem vivencia no seu dia a dia. E quais são os principais autores dessa fase? Pessoal, tá lá, olha, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego e nosso maravilhoso Jorge Amado, que a gente já comentou nas nossas aulas anteriores, né? Graciliano Ramos tem a sua obra, a sua vida, um período de 1892 a 1953, né? Foi o mais importante prosador da geração de 30, que é essa geração da segunda fase modernista. Ele se dedicou à literatura, à política e ao jornalismo. Seu estilo tem como característica na sua obra a citação, o uso de advérbios e de adjetivos. Ele não é um autor focado nas questões sentimentalistas e publicou Caetés, São Bernardo e Angústia nessa fase da prosa modernista. Então a gente coloca ele aí, vocês leram Vidas Secas no bimestre passado e vocês puderam perceber que até no cinema houve uma publicação dessa obra e Graciliano Ramos tem um forte modelo de referência da fase regionalista e ele foi o autor de Memórias do Cárcere. Ele foi um autor, um escritor que ficou preso durante um período, caçado, né, e ele escreveu uma autobiografia desse período tenebroso que ele vivenciou preso na sua obra Memórias do Cárcere, que é magistral. Raquel de Queiroz, maravilhosa, de 1910 a 2003, é uma autora mais recente e ela nasceu em Fortaleza. Raquel de Queiroz, cearense, ela mais do que ninguém nas suas obras, ela retrata a vida nordestina, a mulher nordestina e como tudo isso acontecia. Suas principais obras são João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora Doralina e o Memorial de Maria Moura, que foi uma minissérie apresentada pela Rede Globo de televisão. Então, ela foi a primeira mulher a se eleger como imortal da Academia Brasileira de Letras e as suas obras regionalistas destacam-se pela reflexão da figura feminina numa sociedade patriarcal. O 15 é uma obra maravilhosa de Raquel de Queiroz em que ela narra as histórias vividas por uma família que enfrenta a Grande Seca. Olha a semelhança com a obra As Vidas Secas de Graciliano Ramos, né? Então a figura feminina é muito forte na obra de Raquel, porque obviamente ela vai falar daquilo que ela observa, daquilo que ela vivencia. E é uma referência da importância da mulher dentro desse quadro social. Jorge Amado é o nosso autor que tem como período de 1912 a 2001. Ele foi nascido em Itabuna, na Bahia, e estreou na literatura com o romance Cacau, em 1933. Ele se tornou um dos autores mais populares do Brasil, nós até já comentamos um pouquinho das suas obras, falamos na nossa aula passada de Dona Flor e seus dois maridos, de Gabriela Cravo e Canela, e tantos personagens maravilhosos que serviram como inspiração para novelas, filmes, séries e tudo mais. A riqueza da produção literária de Jorge Amado foi muito marcante, e inclusive em 1945, eu não sei se vocês já sabiam disso, ele foi eleito deputado federal em São Paulo, então ele estava fora do seu espaço natal, a Bahia, e chegou a São Paulo, onde ele fez lá valer as suas opiniões e seu posicionamento político. Alfredo Bossi, que foi um dos grandes estudiosos de Machado de Assis, ele divide a obra de Machado em romance proletário, em depoimentos líricos e sentimentais, no engajamento político e da pregação partidária. Vocês sabem que todos os autores do período modernista têm essa pegada muito forte nas questões políticas. Os romances focados nas lutas entre os coronéis e os exportadores, Terras do Sem Fim, mostra isso com muita riqueza. Na Bahia, a exploração das plantações de cacau, né? E Crônica de Costumes, é outra fase do nosso maravilhoso autor. Os romances da Bahia, onde ele tem como obra específica Capitães da Areia, que é uma obra que pode ser perfeitamente adaptada para a vida
atual, onde nós temos as gangues de meninos que vivem à margem da sociedade, em condições de vida precárias, os romances ligados a todo o extrativismo, da parte mais dedicada às plantações, à agricultura do Nordeste, e a crônica de costumes, onde ele também vai trazer a mulher como uma figura central de suas obras. Érico Veríssimo é um outro autor dessa fase modernista, em que ele tem romances maravilhosos como Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, que eu comentei com vocês na aula passada, e Saga. E ele retrata muito a vida urbana e todas as condições relacionadas às questões de análise, de reflexão. Ele é um autor extremamente intimista, ao contrário dos outros que têm uma visão urbana e regionalista. José Lins do Rego, também maravilhoso, onde nós temos obras muito especiais da literatura brasileira, como, por exemplo, O Menino do Engenho, e ele fala nas suas obras do ciclo da cana-de-açúcar, do misticismo, da seca, do cangaço e de outras obras independentes que foram publicadas também pelo autor. E aqui, meus amores, a titia coloca para vocês aquele famoso mapa mental, onde vocês vão poder ter um resumo de todos os autores dessa segunda geração modernista na prosa, e eu convido vocês a reverem a nossa aula em caso de dúvidas e tirarem aí o famoso tirateima consultando o mapa mental. Aqui a gente coloca as principais características resumidas para vocês e eu espero que vocês estejam atentos aí estudando a nossa disciplina. Foco, muito foco, saúde para todos nós. Nos vemos na próxima aula. Até lá!